os músicos, capítulo 33. Nós estamos trabalhando o livro do Bispo Rodovalho. Hoje nós já avançamos para o mês de fevereiro, mas estamos no Rosh Hashanah. Trabalhamos todas as terças-feiras e nós vamos entrando dentro de fevereiro, pegando 2 terças-feiras, a de hoje e terça-feira que vem, com a palavra do Bispo Rodovalho, fechando esse período de 45 dias, mês de janeiro e o mês até terça-feira que vem, esse período, cabeça do ano, Rosh Hashanah, trabalhando o livro Superação, do Bispo Rodovalho. Esse texto que eu vou ler agora não está no livro, porque eu lembrei nesse momento, porque ele fala sobre arrependimento. O texto de hoje é sobre arrependimento. E quando eu li esse texto, já li várias vezes, essa semana eu li novamente, eu estou com o propósito de dobrar, até triplicar a quantidade de capítulos que eu vinha lendo por dia. E todo momento eu estou parando, estou lendo muita Bíblia. Mas, e esse texto passou, né? E eu li esse texto novamente, e isso me chama a atenção. O que o homem, até que ponto ele pode chegar fazendo suas barbaridades, e até que ponto Deus também tem um poder para nos perdoar dessas barbaridades. Não tem pecado maior, mais forte do que o perdão de Deus. Nenhum pecado supera a força do perdão. Nenhum. Quando você lê esse texto, que não é o texto do livro, é um texto à parte, que o texto do livro a gente vai ler daqui a pouquinho, fala sobre Judá, filho de Jacó, que Judá vem do louvor vem da tribo de Judá, mas Judá fez muita besteira na vida dele, mas este homem para mim fez pior do que Judá fez. E como Deus ouviu a oração de um homem como esse, você vê a misericórdia de Deus na vida do ser humano quando ele se arrepende. Quando ele não se arrepende, ele está na bacia das almas, está no sal. Mas se o homem se arrepender, não importa o pecado que ele tenha cometido. Capítulo 33, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal, diga, ele fez o que era mal perante o Senhor. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsará das possessões de diante dos filhos de Israel. Ele tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai, que seu pai havia derrubado, o homem de Deus Ezequias. Levantou altares aos Baalins, aos adoradores de Baal. Fez postes ídolos, aquelas estátuas enormes dos deuses, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Ele tirou, um lugar onde era um lugar de adoração, ele colocou deuses, rei de Israel. Também edificou altares todo o exército do céu nos átrios da casa do Senhor. Olha o verso 6. O que ele fez? Ele queimou seus filhos. Ele sacrificou seus filhos como oferta no vale de Inom. Quem vai a Israel, esse vale fica ali bem do lado de Jerusalém, do lado externo, já saindo para Samaria. Ainda até hoje tem um chamado de vale de Inom. Ali era um lugar de sacrifício. Ele sacrificou os seus filhos. Tinha uma pira. Nessa pira, embaixo dela tem um fogo, ou tinha um fogo. E os pais jogavam os seus filhos para morrerem queimados naquele fogo. Era um sacrifício ao deus Moloque. Daí que vem a palavra moleque. Moleque vem de Moloque, que era um deus que recebia sacrifício dos filhos. E o sacrifício tinha que ser queimado. Você imagina um pai e a mãe jogar um filho no fogo para ser queimado, para agradar aquele deus Moloque. Ezequiel
fez isso. Desculpa, Manassés fez isso. O pai dele, Ezequias, foi um homem de Deus, mas ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele adivinhava pelas nuvens, ele era agoureiro, ele praticava feitiçaria, ele tratava com necromantes e feiticeiros, prosseguiu em fazer mal perante o Senhor, para provocar a ira de Deus. Também pôs imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi, a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Manassés, verso 9, ele fez errar a Judá. Aliás, ele não foi rei de Israel, né? Israel já estava sendo dividido. Ele foi rei em Jerusalém, que era a capital de Judá. A capital de Israel era Samaria, nesse período. Capital de Judá era Jerusalém. Ele foi rei de Judá, onde tinha os melhores e maiores reis, foi em Judá. Israel, a maioria dos reis de Israel eram ruins, fizeram mal diante do Senhor. Esse cara conseguiu ser um rei de Judá e fazer mal, porque a maioria dos reis de Judá adoravam, amavam a Deus, e ele conseguiu fazer isso. Ele fez errar Judá, verso 9, e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E aqui começa a restauração. Verso 11, o Senhor trouxe eles, príncipe do exército, rei da Síria, prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Aí ele, angustiado, ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, e fez-lhe oração. Olha que coisa linda, que Deus é esse, gente. Verso 13, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. O cara perdeu a posição de rei por ter feito tudo isso. Deus o levantou para ser rei em Judá. O cara conseguiu fazer tanta besteira de uma vez, um homem fazer tanta besteira. Caiu em desgraça, foi preso como escravo nas mãos de Nabucodonosor. Foi preso em cadeias. O cara lá na Babilônia se humilhou diante de Deus, reconheceu o seu erro. Deus, a Bíblia diz que Deus se aplacou para a oração dele. Deus ouviu a oração de um pai desse que matou os filhos, jogou os filhos dentro de uma fornalha para adorar um Deus estranho. O cara se arrependeu, Deus ouviu a oração desse homem, gente, e deu a ele o cargo de volta. O cara voltou para a posição de rei. Que Deus é esse? Por isso que eu falo, não tem pecado mais forte do que o perdão. Não tem. Deus aplacou a oração deste homem. Deus restituiu o que ele tinha perdido. E eu estava aqui pensando no outro homem, o melhor rei de Israel. Não foi o mais santo, o rei mais santo de Israel foi Josias. Mas o maior rei de Israel foi Davi. Tanto que você vai em Jerusalém, você vê as 6 estrelas de Davi na entrada de Jerusalém, indo pelo sul, ali para o deserto da Judéia, que é a entrada principal, a faixa de Gaza. As 6 estrelas de Davi correspondem aos 6 milhões de judeus que foram mortos durante o período de holocausto. Mas é estrela de Davi por quê? Porque tipifica que Davi foi a figura mais importante no reinado de todos os reinos que passaram por Israel. Mas Davi, o que ele fez? Ele pecou, ele adulterou, ele deitou com Betseba, esposa de Urias, que era soldado seu, valente, e ainda mandou matar o marido, o próprio soldado, mandou que alguém botasse ele na frente do exército, para ele ser alvejado, e dito e feito, morreu. O cara conseguiu, Davi fez isso,
matou uma pessoa por tabela. Não foi ele diretamente, mas ele ordenou a morte. E ainda ficou com Betseba. O que aconteceu? Betseba ficou grávida, nasceu uma criança, a criança morreu. Davi pagou muito pelo seu pecado. Tanto que Salmo 32 e Salmo 51 fala da angústia de Davi por ter pecado desta forma. A bispa pregou domingo agora sobre isso. Enquanto eu me calei, os meus ossos secaram, tua mão pesava sobre mim dia e noite. Davi dizia, torna-me, Senhor, a dar a alegria da tua salvação. Davi se humilhou diante de Deus, gente. Deus restituiu a Davi. Olha que coisa interessante, o fruto desse pecado, que era uma criança, morreu. Mas o marido da mulher tinha morrido. O que Davi fez? Casou-se com Betseba. Nasceu um outro filho. Qual filho que Davi teve com Betseba? Quem lembra? Salomão. Deus não matou Salomão. Pelo contrário. Salomão reinou 40 anos. Salomão, ou Shalomão, que é de Shalom, paz, não teve nenhuma guerra, 40 anos sem guerra, no lugar do pai, construiu um templo, o homem mais sábio do mundo, um homem próspero, um homem inteligente, conhecedor de tudo, filho de Davi, com a mulher, que ele errou. Deus podia ter matado Salomão, Deus podia ter ferido Salomão, não, Deus não fez isso. Deus ouviu a oração de Davi, porque a partir do momento que Deus olhou no coração dele e falou, Senhor, cria em mim um coração puro, constrói em mim um espírito inabalável, que som do meu coração, vê se há em mim pecado, vê se há em mim iniquidade, guia-me pelo caminho de justiça. Ele estava disposto, falou, Deus, estou disposto a fazer tudo diferente a partir de agora, chega de sempre fazer coisa errada. E ele mudou. Quando ele mudou, Deus restaurou a sorte dele. O filho que nasceu se tornou rei de Israel. E eu quero fechar essa palavra falando de Judá. Nós cantamos, né? Ele é o leão da tribo de Judá, né? Jesus veio da tribo de Judá. Mas se você estudar a história de Judá, você vai ver que não foi uma história linda. A ideia parece que tinha cabeça de jirico, titica de galinha na cabeça. Filho de Jacó, o cara tinha mais velho que José, o cara tinha inveja do irmão mais novo. Foi a ideia de Judá, vender José para fora, porque ele tinha inveja. O cara não pensava, o cara só dava bola fora. E aí, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 37, eu quero fechar com Judá. O exemplo dele é um exemplo fantástico. Talvez não tenha sido tão difícil a vida dele como foi, ou os pecados dele como foi de Manassés, mas o cara também fez muita besteira que você vai ver. Mas Jesus veio de Judá, da tribo de Judá. 37, versículo 20, olha a ideia dele, dos irmãos, né? Vinde agora, matemo-los e lancemos numa dessas cisternas, e diremos, o animal selvagem comeu, e vejamos em que se darão os seus sonhos. Está falando de José. Rúben, ouvindo isso, livrou, que era o irmão mais velho, das mãos deles, e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. E isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. A ideia do irmão mais velho era jogar na cisterna, mas depois pegar o irmãozinho na cisterna e devolver. Tipo, vamos judiar um pouquinho dele, mas não vamos matar ele nem vender. Mas esse homem que tinha uma ideia de jirico, né, fizeram tudo que o irmão mais velho pediram, lançaram José na cisterna vazia, sem água. E aí, verso 26, olha a ideia de Judá. Então disse Judá aos seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. E os seus irmãos concordaram.
E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e tiraram da cisterna e venderam por 25 de prata aos ismaelitas, e esses levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado, que é o irmão mais velho, à cisterna, porque ele fez isso para jogar ali, deixar o irmão sofrer, mas ia trazer de volta para o pai. Estava errado, sim, mas não tão quanto esse outro irmão. Eis que José não estava mais nela. Então Rúben rasgou as suas vestes. Aí conhece a história, voltou para o pai, disseram que o irmão tinha sido comido por um animal. Mas a ideia de vender José para o Egito foi desse homem chamado Judá. Pensa num cara, como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. A pessoa vai se afastando do propósito, se afastando de Deus. Daqui a pouco tudo é relativo. Não, um pezinho aqui não tem nada a ver, outro pezinho aqui não tem nada a ver. Daqui a pouco ele está totalmente fora da igreja. Daqui a pouco ele está totalmente fora dos caminhos do Senhor. Não ora mais, não lê a palavra. Começa a ter uma sucessão de erros. Um erro vai puxando um outro erro maior. Assim foi a vida de Judá. E olha o que aconteceu. Ele teve 2 filhos. Os 2 filhos morreram. A desgraça começou a entrar na vida deste homem. Capítulo 38, aconteceu que esse tempo que Judá se apartou dos seus irmãos, ele se afastou da família. Sabe quando assim, um abismo vai chamando outro abismo? O cara vai se afastando da igreja, já não está mais junto com a família, já vai dormindo fora de casa, de vez em quando volta para casa. Foi assim a vida de Judá. E ele se hospedou na casa de uma adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá, filha de um cananeu, não era para ter nenhum tipo de relacionamento ou casar com alguma cananeia, Deus já tinha ordenado isso lá atrás. Essa mulher chamava sua e ele a tomou por mulher. Quer dizer, um abismo chama outro abismo, e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, chamou de Er. Tomou a conceber a luz a outro filho e chamou o nome de Onã. E o que aconteceu? Este era um homem mau. Verso 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso. O cara era tão perverso diante do Senhor que o próprio Deus o fez morrer. O cara perdeu o filho. E aí, na época, tinha a tal da lei do levirato. A lei do levirato é o seguinte: para manter a linhagem da família, morria um filho casado, que tinha filhos. Aquela esposa viúva tinha que casar com outro irmão do morto, para dar continuidade à linhagem familiar. E aí Er morreu, ficou outro filho chamado Pérez. E aí aquela mulher teve que se relacionar com Pérez. Aí tem toda a história bíblica que você já sabe. Derramava sêmen para não ter exatamente a continuidade da família. Não cumpriu a lei do levirato, era uma lei daquela época. Isso foi tão ruim diante do Senhor que também morreu. Matou esse homem, morreu. Então morreu os 2 filhos. Mas o problema não é os filhos nesse momento, já vinha lá de trás. Coração errado, ficou longe da família, já não tinha mais comunhão com o pai, com os irmãos, foi se afastando da família, se afastou de Deus, teve relacionamento com uma cananeia, nasceu 2 filhos, errado. Para piorar, pode piorar? Pode. Aí ele fala para a nora: ó, o teu marido morreu, agora o outro meu filho, que era para deitar-se com você, também morreu, você está livre, vai embora. E ele prometeu algumas coisas para a nora e não cumpriu. O que a nora fez? Virou prostituta. A nora virou prostituta. E ele estava naqueles dias maus, a mulher dele morre, cananeia sua morre, e ele está naqueles dias maus. Ele falou: a vida é dura, né? É difícil, preciso extravasar.
E aí ele vai no caminho, está lá na hora dele, se prostituindo. Disfarçadamente, ele deita com a própria nora. E a nora fica grávida do sogro. E ele foi dar uma lição de moral e diz assim: o que a gente faz? Sua nora Tamar está grávida. Ele falou: como é que é? Está grávida. De quem? Essa mulher tem que morrer, pela lei tem que morrer. Pois é, ela está grávida de você. Você se deitou com a própria nora. Onde está o X da questão? Esse homem, na hora, ele diz: o que eu estou fazendo com a minha vida? Que juízo que eu tenho. Mas tudo começou lá, ó, coração ruim, inveja do irmão, vendeu o irmão para o Egito. Quer dizer, não foi para o Egito, para os ismaelitas que venderam para o Egito. Por causa da inveja. Um pecadinho vai entrando, vai crescendo, vai aumentando, o tamanho vai se agigantando. Ao ponto de um cara que começou com uma inveja, arrumar uma mulher errada, casou errado, filhos perversos, não é o fato de não estar na igreja. O cara estava afastado, mas pensa nos piores homens. E o cara, por fim, deita com a própria nora. E fica grávida, quer dar lição de moral que a nora tinha que morrer. Aí ele falou assim: não, o pecado sou eu, o pecador sou eu. O errado sou eu. E aí, a partir do momento que ele reconheceu que ele que era a pessoa errada, que se alguém tivesse que ser punido, seria ele que seria. Olha o verso 24, passado quase 3 meses foi dito a Judá: Tamar sua nora adulterou, está grávida. Então ele disse: tirai para fora e seja queimada. Em seguida mandou ela dizer ao seu sogro: do homem que então essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, esse cordão, esse cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, que era o mais novinho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Os gêmeos que estavam no ventre desta mulher eram do próprio sogro. Meu Deus, que situação. E ao nascer, pôs o nome, a mão fora, e a parteira, tomando, atou o fio encarnado e disse: este saiu primeiro. E depois, como rompeste a saída, ele chamaram Pérez. Depois saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram Zerá. E essa história, ela não para aqui. Pérez cresceu. O pai era o sogro da mãe. O pai de Pérez era o seu avô. Esquisito. Que complicação, que estranho tudo isso. Meu Deus, que desgraça. O cara deita com a nora e nasce um filho. Ele é sogro do filho. Ele é sogro da nora. Avô do filho, porque era, vamos dizer, o pai, o marido da nora era o filho dele. Agora não, o filho que nasce é filho do sogro, do avô. Que rolo. Fruto do pecado. Mas quando ele disse assim, ó: o culpado sou eu. Se alguém tem que ser punido, que seja eu. A minha nora agora foi justa, mesmo sendo prostituta. A história não termina aqui. Pérez cresce, casa, tem filhos. E você sabe, querido, através de Pérez veio outras pessoas, e depois veio Davi. E Davi casa, tem filhos, nasce Jesus, o Messias. Jesus veio da tribo de Davi, que veio da tribo de Judá, que fez tudo isso que eu falei para você aqui. Às vezes a gente fala assim: nossa, Judá, louvor, adoração. O cara fez coisas terríveis, mas o diferencial na vida dele foi o arrependimento. Quando ele disse: chega, né?
pisei na bola demais. Está na hora de eu consertar a minha vida, está na hora de eu fazer as coisas certas. Quando ele tomou uma decisão, Deus o restituiu, como restituiu Manassés. Manassés voltou para o seu reino, como restituiu a Davi. Interessante, Davi teve um filho com Betseba, a mulher que ele adulterou, nasceu Salomão. Deus abençoou Salomão, como Deus abençoou Pérez. Tem uma força tremenda por trás do arrependimento. E quando Deus perdoa, Deus abençoa aquela geração. Não importa como a pessoa nasce, o mais importante é que ela nasceu. Por isso que eu sou radicalmente contra aborto. Sou radical. Radical. Gostando ou não, eu sou. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas nasceram de uma forma difícil? Até Davi disse, em pecado eu fui concebido, em pecado me concebeu minha mãe. Nem Davi foi filho de uma mãe legítima. Davi foi filho da outra. Naquela época tinha que ser apedrejada, podia morrer, inclusive o filho, a mulher grávida. Davi nem teria nascido. Porém, Davi nasceu. Quantas pessoas, mas vai virar bandido por causa de outras coisas. Não estou pregando contra ou a favor do aborto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não importa o tamanho do pecado, se até mesmo Deus tem um propósito para quem é fruto de um estupro, porque eu conheço pessoas que infelizmente não tiveram pais nesse momento, a mãe sofreu muito, mas foram filhos de estupro. Conheço pessoas que hoje são grandes empresários. Sabe por quê? Porque um dia aceitaram Jesus na vida delas. Porque aquela mãe que era prostituta, ela se dobrou diante do Senhor e consagrou aquela criança, fruto do estupro, diante de Deus. Deus olhou para aquele filho. Não importa como nasceu, importa é que nasceu. Para Deus é isso. Tem gente que nasce num berço de ouro e vira uma desgraça para a sociedade. Como os filhos de Judá. Nasceu, pai, filho de Jacó, né? Um homem de bem. Foram perversos diante do Senhor. Perversos. Nasceram tranquilos, mas foram perversos. O outro nasceu fruto do pecado. O pai se dobrou diante de Deus. Deus olhou para aquela situação e disse: eu vou reverter a maldição em bênção. Por isso não importa como você veio ao mundo, não importa a sua história, que cidade que você nasceu, como você nasceu, o que importa é onde você está. Se você está com Deus, se você está em Deus, você está reescrevendo uma nova história na sua vida. Não tem como a gente mudar as coisas do passado, não tem como tirar uma página errada, complicada, suja da nossa vida. O que fazer, bispo? Vai através do sangue de Jesus, construir uma nova história. Deus tira aquela página e coloca uma página nova. Deus escreve uma nova página através da sua vida. Tem como apagar as coisas do passado? Muitas vezes você não vai esquecer. Mas eu quero te dizer, diante de Deus, Ele apaga através do sangue de Jesus. Não importa se foi estupro, não importa se foi, fulano estava rodando a bolsinha, nasceu, não importa. Quando vem para Deus, o sangue de Jesus lava, purifica. Senão, igreja não seria uma santa casa de misericórdia. Graças a Deus aqui pelo ex, né? Graças a Deus, muita gente que estava aqui, se não fosse alcançado pela graça de Deus, estaria hoje num cemitério. Estão aqui porque reconheceram a graça de Deus, se humilharam no altar, foram por revisão de vidas, aceitaram Jesus e hoje estão na casa de Deus, suas vidas transformadas por causa do arrependimento. É a força, é o perdão de Deus, é o perdão de Deus. Bispo, você é a favor do estupro? Jamais. Fulano que faz isso tem que ir preso. Matar não, mas tem que ir preso. Sofre as duras penas. Mas a criança que nasce não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Precisa ser cuidada, precisa ser cuidada. Agora, preste bem atenção.
Nós estamos falando de coisas ruins, difíceis de lidar, né? De conversar. Mas aconteceram com homens da Bíblia, com pessoas que você fala, que você canta, que você lê, que você conhece. Só que a gente não pode tapar o sol com a peneira. A Bíblia é tão de Deus, a Bíblia é tão de Deus, é tão séria, é tão verdadeira, que ela não encobre pecados de pessoas, como o de Davi, que Pedro, o grande apóstolo Pedro, negou a Jesus. Mas Jesus foi até Pedro, atrás de Pedro. Você me ama, você me ama, você me ama. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus perdoou Pedro. Pedro se transformou num outro homem. Ele já tinha jogado as redes, aliás, já tinha jogado fora o ministério, voltou a pescar. Se tivesse bebido, eu estava bebendo de novo. Mas ele se arrependeu dos seus pecados, se tornou um baita apóstolo, por causa do perdão. Não tem coisa mais forte do que o perdão de Deus na vida do ser humano. Agora, o perdão de Deus só vem quando há arrependimento. Fique de pé. Eu quero encerrar essa história maravilhosa que aconteceu na vida desses homens, através ou depois do arrependimento. Todos eles foram restaurados. Impressionante, Deus trouxe de volta. Tem pessoas que continuam perdendo. Sabe aquele lance? Fulano só dá valor depois que perde, né? É casamento, é empresa, é esposa, é filho. Mas mesmo assim, mesmo quando a pessoa perde tanta coisa por estar tanto tempo errado, mas quando ele volta o seu coração para Deus, Deus o restitui. Deus não vai desenterrar o filho que morreu, mas Deus dá outras pessoas, outros filhos. Às vezes a pessoa perdeu o casamento, foi muito criança, muito imaturo, não cuidou. Uma pessoa que já se separou dele, já está com outra família. Mas ele fala: Deus, o erro foi meu, eu errei. Seus cabeça de guri, imaturo. Mas Senhor, eu quero fazer tudo diferente. Queridos, essa pessoa, Deus vai dar uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso. Deus vai reconstruir a vida dela. Sociedade que não deu certo, fez uma sociedade com pessoa errada. Se eu soubesse, eu teria orado mais, esperado mais. Mas já foi, aconteceu, perdi, prejuízo. Mas eu vim para o altar. Quando a pessoa vem para o altar e dobra o coração, Deus vê o coração da pessoa. E ela toma novas decisões. Eu quero te dizer uma coisa: novas decisões em Deus são insuperáveis. São muito maiores do que aquele estado que ela estava antes. Mas eu estava crescendo, prosperando, perdi tudo. Perdeu por besteira. Mas agora em Deus você vai fazer diferente. E você vai prosperar e não vai perder mais. Amém? Não vai perder mais. Vai ser diferente. Levanta a sua mão. Diga: obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. Nessa noite eu recebo a força da tua palavra. Eu inclino o meu coração diante de ti. Senhor, ajuda-me a andar nos teus caminhos. Senhor, ajuda-me, Senhor, a fazer de acordo com a tua palavra, com a tua vontade. Em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração. Vai falando com Deus. Eu não sei o quanto você já errou na sua vida. Eu só sei que existe um Deus que é poderoso para te perdoar, quando você verdadeiramente reconhece: Senhor, o errado sou eu. Como filho pródigo, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer: meu pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Quando ele chegou ali na casa do pai, o pai já estava esperando ele. Não como servo, não como pecador, mas como filho. Você pode voltar hoje. Estamos pregando essa palavra da restituição. Deus vai restituir o que você perdeu. Deus vai trazer de volta e melhor de tudo aquilo que você já perdeu, por causa de uma coisa: arrependimento. Senhor, eu preciso voltar a andar contigo, voltar a orar, voltar a ler a tua palavra, voltar a jejuar, voltar a fazer aquilo que é certo. Chega, eu quero abandonar aquilo que não serve mais. Isso só está me dando angústia, tristeza. Eu peço nessa noite, eu não vou chamar ninguém aqui para o altar,
Mas você vai fazer uma oração onde você está na sua casa, você que está aqui na sua cadeira. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Talvez você está errando no seu dízimo. Você sabe que é verdadeiro, mas você não faz. Conserte a sua vida com Deus na sua área financeira. Conserte a sua vida hoje na área moral. Conserte a sua vida na sua consagração com Deus, na oração, na leitura da palavra. Volta à prática das primeiras obras, aquilo que você fazia com fervor, aquilo que você fazia com paixão. Deus, eu preciso voltar. Muitas vezes não são pecados, são tropeços, são amarras que nos prendem. Ah, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, não tenho tempo nem para orar. Você vai continuar trabalhando muito, mas você vai ver o resultado é tão pouco. Faz uma reavaliação. Eu preciso parar, falar com Deus. Eu preciso rever os meus valores. Em nome de Jesus, eu não quero mais, Senhor, sofrer como eu tenho sofrido. Eu preciso andar com Deus. Restaura a minha vida, restaura o meu coração, como o Senhor restaurou a vida de Davi, Manassés. O Senhor restaurou também a vida de Judá, porque eles pararam um momento da vida deles e começaram a fazer tudo diferente. Chega de errar, Senhor, chega. Eu preciso fazer aquilo que é certo. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Você que está em casa, vai orando aí. Me ajuda a fazer o que é certo, Senhor. Me ajude-me a cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, dos meus pais. Ajuda-me, Senhor, a obedecer os meus pais. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser fiel a Ti, andar nesses caminhos. Eu creio que se eu buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça,